para assim. Ora, então vamos fazer exercícios com alteração de dados, portanto com inserts, deletes, updates, que até criação de tabelas, eliminação de tabelas, etc. E o primeiro exercício é criar uma tabela chamada depth_back, que é uma cópia da tabela depth. Portanto, tem a mesma estrutura que a tabela depth e tem os mesmos dados da tabela depth. Por exemplo, vocês queriam fazer rapidamente um backup da tabela depth, porque iam fazer umas alterações à tabela depth, por exemplo, para depois, caso corresse mal, vocês tivessem ali uma cópia que podiam rapidamente voltar a repor, está bem? Então vamos lá, o primeiro exercício é este, criar uma tabela que é uma cópia de outra tabela. Então como é que isto pode ser feito? É só fazer um create table depth_back as select asterisk from depth. Super fácil. Eu vou criar uma tabela chamada depth_back como quê? Como o resultado deste query. Querem ver? Vou executar. E apareceu-me aqui, criou a tabela. Até posso chegar aqui e fazer um select asterisco from depth_back. Cá está. Ainda tem cá mais este registro, já veio das aulas. Ok, estão a ver? Era uma tabela que não existia, criei-a com o mesmo conteúdo da tabela back. Qual é a vantagem disto agora para mim? É que agora posso fazer experiências com a tabela depth_back, por exemplo. Está bem? Muito bem, então, depois de termos feito este exercício, que é criar uma tabela com todos os registros, agora quando a gente faz o create table baseado num select deste género, a tabela depth_back não fica exatamente igual à tabela depth. Nem todas as restrições são copiadas. Por exemplo, as restrições do tipo foreign key, primary key, unique, default, não são copiadas para a nova tabela, está bem? As únicas que são copiadas é se os campos são null ou not null, e isso tem as restrições do tipo check, está bem? Só essas é que são copiadas. Ok. Então que já temos este primeiro exercício feito, vamos fazer o segundo. É muito parecido. Então, a ver se vocês conseguem fazer. Criar uma tabela chamada depth2 com a estrutura dos campos, agora não é todos, é depth no e dname da tabela depth. Está bem? Criar a tabela depth2 com a estrutura destes campos. Depois tenho aqui uma nota, é só a estrutura, não é para copiar os dados. Ok? Então crio uma tabela vazia, mas só com os campos depth no e dname. Então, força aí. Ora, então vamos lá ver como é que podemos fazer isso. Então, é algo semelhante ao que está anterior, não é? Faço aqui um create table, só que aqui chama-se depth2 as. Se eu fizer select asterisco, vai-me pôr todos os campos, eu só quero o depth no e dname, não é? As select depth no, dname from depth. Ora, vamos lá ver, eu até ponho aqui um ponto e vírgula, mas não vou executar isto. Vamos ver, este select, para só copiar os dados, desculpa, não copiando os dados, este select devia dar um conjunto vazio. Mas se eu executar, ele dá-me, de facto, o depth no e o dname, todos os registros. Então, eu tenho que arranjar uma forma deste select me dar um conjunto vazio. Tenho que pôr aqui uma cláusula where. Então, tenho que pôr uma cláusula where
pensem lá como é que isto funciona. Isto é assim. Para me dar este valor, significa que para todas as linhas, a minha cláusula where deu verdadeiro. Se eu quero que não apareça valores em nenhuma das linhas, eu tenho que fazer este select de modo a que para nenhuma das linhas o resultado dê verdadeiro, deve dar falso. E há milhentas formas de fazer isso. Está bem? Eu sei que vocês podem pôr, como eu já tinha posto, o R1 igual a 0 ou o R0 igual a 1. Porquê? Porque isto aqui sei que é falso, é sempre falso. Está bem? Mas posso pôr, olha, por exemplo, se eu pusesse o R depth no igual a 1. Também querem ver depth no igual a 1. Se eu executar só a parte do select, me dá um conjunto vazio. Porquê? Porque não há nenhum depth no igual a 1 ou menos 1. Está bem? Mas, portanto, eu tenho que pôr aqui uma condição que dê sempre falsa para todos os registros. Estão a entender? Isto aqui é algo que às vezes faz alguma confusão, mas vocês têm que compreender o que é que serve a restrição. A restrição vai mostrar este registro, se a minha restrição for verdadeira para este registro. Ora, se eu tenho aqui depth no igual a menos 1, esse depth no é 10, portanto não é menos 1. Ou se eu tiver 1 igual a 0, isto é uma condição que é sempre falsa. Portanto, vai ser falsa neste registro, neste e neste. Está bem? Portanto, eu tenho que arranjar aqui uma condição que seja falsa. Portanto, eu se executar isto desta maneira, não é? Vai ser falsa para todos eles e não vai mostrar nada. Ou seja, eu criando a tabela com base neste select, querem ver? Criou uma tabela depth 2, se agora fizeram um select asterisco from depth 2 e tenho um conjunto vazio. Tá? Já agora, eu aqui no anterior, eu não estive a ver a estrutura, mas se a gente fizer o describe depth back, vamos ver que tem a estrutura ou describe do depth 2, não é? Ok. Tenho aqui a estrutura das tabelas e são eles todos obrigatórios, portanto também fica assim. Ok, e criámos a tabela depth 2. Ok, então tenho aqui uma tabela depth 2 com estes dois campos e agora aparece aqui a pergunta 3. O que é que pede a pergunta 3? Ok, quero inserir os registros da tabela depth na tabela depth 2. Naturalmente só a parte que tem depth no e dname. Está bem? Ou seja, como é que eu agora insiro, na tabela depth temos aquele conjunto de registros. Como é que eu agora insiro o conteúdo de uma tabela noutra tabela? Ou como é que eu faço insert? Nós já aprendemos a fazer insert registro a registro. Eu agora quero fazer insert dos registros da tabela depth 2 dentro da tabela depth. Ok, então vamos lá ver. Como é que eu insiro o registro numa tabela com base noutra? Dá muito útil, posso inserir logo vários, não é? Estou a fazer aqui, inserir a insert into depth 2. Embora eu queira inserir logo nos dois registros, nos dois campos, desculpem, valores nos dois campos, já disse que é boa prática pô-los cá, depth no e dname. Pronto, aquilo que vocês conhecem aliás, é o exercício 4, é depois pôr aqui values qualquer coisa, certo? Mas não, aquilo que nós aqui vamos fazer não é com values. Eu vou inserir o resultado de um select. Então é por aqui só, select depth no, dname from depth.
e estou a inserir com base num select. Querem ver? Então ele insere todas as linhas que forem Exatamente. ok, do select. Que cumprem o select. Ok. Não sabia. Aí está. É uma forma, estão a ver que é prática se nós queremos logo copiar múltiplas linhas de uma outra tabela. Em vez de estar a inserir registro a registro. So, agora fizeram select asterisco from depth 2. Tenho cá tudo. Eu vou aproveitar e já apagar o registro 50, porque senão ali... Não, faço no seguinte. Vai. Está bem? Insert into depth 2, baseado num select. Pronto, aí tem a forma de fazer isso. Tá? Às vezes mesmo no nosso modelo ER, nós queremos fazer coisas deste género, tá bem? Com base em conteúdos que estão noutras tabelas, com base nos dias da semana e o número de horas que tenho para cada dia, eu quero criar um calendário ou um horário, não é? Então vou fazer select às duas tabelas para criar outra e posso fazer coisas deste género. Ok, então tenho a tabela, já cá tenho alguns registros, tenho cá este a mais de um exercício anterior, e eu quero inserir agora então os seguintes dados na tabela depth 2. É só para vermos aqui outra forma de inserir. Na linha 50 Promotions e na linha 60 Educational. Eu vou alterar aqui este 50, vou pôr 55, está bem? Que é porque já cá temos aquele 50, tá? Fica assim. Então, inserir os seguintes dados na tabela depth 2. Força aí. Ora, então, isto aqui, já fizemos isso várias vezes, é fazer aqui um insert into depth 2. Mais uma vez, aconselho por aqui o depth no e o dname. E depois pôr values. Não é? E aqui temos que pôr dois valores, um para o depth no, outro para o dname. Para o depth no é numérico, é só pôr 55, e como o promotions é texto, tenho que pôr entre clicas, certo? No oráculo, temos que pôr entre clicas, ok? Já inseri, e agora eu até vou fazer copy-paste. E aqui ponho 60, e onde está promotions, agora quero educational. Posso fazer um select depth 2 para vermos que já cá temos mais esses dois departamentos. Bem? Professor, não há uma forma de inserir logo os dois de uma vez? Não, tem que ser assim. Ah, ok. Ok. A pergunta 5 é colocar todos os registros, em todos os registros, o campo dname só com a primeira letra em maiúsculas e as outras minúsculas. Lembram-se qual é a função que põe a primeira letra em maiúsculas? Há uma função para pôr todas as letras em maiúsculas, que é o upper. Pois. Pôr todas em minúsculas, que é o lower. A primeira acho que é o initial e init cap. Muito bem, muito bem. Então como é que fica? Fica update, porque é colocar todos os registros, isto não é nenhum insert nem nenhum delete, é um update. Vou fazer uma atualização. Update depth 2, depois a sintaxe é set, que era o campo dname, igual a init cap dname. Estão a ver? Estou a atualizar a tabela depth 2 e quero que o seu nome, com o nome do dname, que seja igual ao que lá estava dname, mas com init cap.
Ok, se eu executar, atualizou 7 linhas. Reparem, ele atualizou tudo porque eu aqui não tenho uma cláusula where. Senão eu devia ter uma cláusula where a restringir algumas, não é? Em que desse falso para algumas delas. Portanto, se eu quiser ver como é que ficou, é só fazer um select asterisk from depth2 name depth2 e já vemos que estão aqui com a primeira letra em maiúsculas. Está bem? Portanto, aqui tem a ver com a questão de utilizar algumas funções. Lembram-se, mesmo para o trabalho, eu quero que vocês usem estas funções também, estas e substr e nstr para length, para manipulação de strings. Ora, então vamos aqui à pergunta 6, que eu vou-vos deixar pensar um bocadinho. Agora aqui eu quero desta tabela eliminar os registros cujos funcionários ganhem menos que 1.500. Temos aqui departamentos, continuamos com a tabela EMP dos empregados, está bem? Então, como é que vamos conseguir fazer isto? Eliminar os registros da tabela DEPT2 cujos funcionários ganham menos que 1.500. Vou-vos deixar pensar um bocadinho. Pastor, mas a tabela Sim. DEPT2 não tem o salário dos funcionários, nem tem os funcionários. Não, a tabela DEPT2 só tem isto. Então o que é suposto eliminar? Aquelas cujos funcionários ganham menos que 1.500. Então vamos lá ver isso. Querem ver? Eu até posso fazer aqui select asterisco para mim. Tenho aqui isto. Ok. Ok. Portanto, eu quero apagar da tabela EMP aqueles, por exemplo, eu explico, por exemplo, aqui, o funcionário Smith ganha 800, está no departamento 20. Então, eu vou pagar o departamento 20. Já percebi. Está bem? Pronto, esse não sei, mas era menos que 1.500, não é? Então, tenho que andar aqui a ver. Por exemplo, este, o Salesman, desculpem, o Word, ganha 1.250, que é menos de 1.500, está no departamento 30, portanto, apaga o departamento 30. Mesmo que haja alguns que ganham mais, está bem? Então, tentem lá ver agora. Posso dar aqui mais chega. Se a gente procurar aqui, cujos funcionários ganham menos de 1.500. Portanto, se eu fizer um select asterisco para membro, where sal menor que 1.500, já sei que eu vou pagar o departamento 20, 30 e 10. São esses departamentos que eu quero eliminar, portanto, com base neste select. Ora, então vamos lá ver. Para eliminar registros é com delete dep2. Na realidade, eu posso usar delete dep2 ou delete from dep2. Também há base de dados em que é obrigatório ter o from. No Oracle não é preciso, está bem? Por isso é que muitas vezes só tenho delete dep2. Delete dep2 ou delete from dep2, o que é que iria fazer? Iria-me apagar todos os registros da tabela dep. Mas eu não quero, eu quero pôr aqui uma cláusula where, que where qualquer coisa que me vá buscar aqui à tabela EMP. Ora, eu aqui só tenho a tabela dep2, ali que era a tabela EMP. Não é? Tenho aqui, isto aqui é da tabela EMP. Como é que eu consigo relacionar com a tabela dep2? Eu digo, estou a ter que usar uma subquery, está bem?
Eu tenho que pôr aqui where dept no in, e agora vou pôr aqui na subquery. Até posso pôr aquilo que ele está, querem ver? Põe aqui select, no asterisk, é dept no, ferramenta, where sal norte 1500. Vejam lá. Eu fiz assim, Sir, e não deu certo. Delete from dept 2, where dept no in, select dept no from member, where sal norte 1500. Agora já deu certo. Eu devo ter... porque eu tinha de, em vez de in, tinha igual. Não, Pois. não pode ser o igual, porque este select Sim. vai dar vários valores. Só se pode usar o sim. igual se for um escalar, só for, se der um número, está bem? Então tem que ser o in. Pronto, muito bem. Se eu agora executar, ele eliminou 3 linhas. Se eu agora voltar a fazer um select, Pois, ele deu aqui o erro a dizer que a subconsulta de linha única devolve mais que uma linha. exatamente, porque usaste o Pois. igual. Exatamente. Tem que ser o in, está bem? Pronto, deu isso. Já agora eu posso experimentar aqui pondo o igual. Agora não vai dar nada, portanto. Neste momento já pagamos. Pronto, só temos este aqui, aliás, nem existe um empregado com este. Portanto, ele apagou aqueles registros. Pronto, e agora, já que estamos a apagar, tenho aqui, eliminar todos os registros da tabela em dept back. É só delete dept back. Ou delete from debt back. Portanto, eu se fizer isto, já agora posso fazer um select antes. Select asterisk from debt back. Tenho lá este registro. Fazendo delete, eliminou as 5 linhas. Portanto, se eu voltar a executar, já está. Reparem, eliminar todos os registros não é eliminar a tabela. A tabela mantém-se, cá está é vazia. Okay. E agora temos aqui a tabela, eliminar os registros da tabela dept 2 sem criar logs. Ora, eu aqui tenho que explicar uma coisa que nós ainda não falámos de transações, vamos falar numa próxima aula, mas eu quando faço este delete, na realidade os registros, de facto, são eliminados da tabela, mas continuam na base de dados à espera que eu os possa recuperar caso queira anular esta transação que eu estou a fazer. Eu tenho executado até usando estes símbolos que aqui estão. Se eu quisesse fazer um rollback, eu voltaria a pôr as coisas no debt back, está bem? E isto é porque ele vai criando logs. Eu, no entanto, posso fazer uma eliminação de registros sem criar logs usando um outro comando que na realidade não é DML, é um truncate table dept2. Já agora ainda não escutei, mas deixem-me ver. Este aqui, como cria logs, significa que se eu estivesse a eliminar uma tabela, os registros de uma tabela que tivesse milhões de registros, acaba por ser um processo algo demorado, porque ele tem que os copiar para outro sítio. Eu fazendo o truncate table, é um processo que é instantâneo. Ele elimina imediatamente os registros, porque ele a única coisa que faz é, existe um ponteiro que é o high watermark da tabela, que diz até nos data files onde esta informação é guardada, diz o sítio até onde já está cheio, e na realidade foi aquele ponteiro logo no início. Portanto, marca como tendo sido eliminado. Na realidade, o truncate não é um comando DML, portanto, Data Manipulation Language,
mas é um DDL, Data Definition Language. Está no mesmo nível que criar tabelas, modificar tabelas, eliminar tabelas, está bem? Mas para desenvolvimento, enquanto estamos aqui a fazer testes e coisas do género, dá muito jeito, porque às vezes permite-nos eliminar tudo de uma forma muito rápida e a gente não se interessa pelos logs, não queremos recuperar aquilo, estamos mesmo aqui em fase de testes e desenvolvimento. Ok, e agora temos aqui eliminar a tabela depth back. Aqui já não é delete, nem truncate, é drop table depth back. Aqui estamos a eliminar a tabela. Portanto, se eu agora fizer um select asterisco from depth back, ela já não existe e desta forma tínhamos resolvido também este problema.